Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Congresso, Srs. Membros da Mesa, Sr. Presidente do Conselho de Jurisdição, Sr. Presidente do Partido, caras e caros congressistas, é naturalmente com particular emoção que uso da palavra neste Congresso. Emoção porque estou em casa, estou na minha casa partidária e estou na minha casa natal também. Emoção porque nos reunimos aqui depois de termos obtido 2 vitórias eleitorais consecutivas, coisa que não acontecia desde 1987 e desde 1991, convém registar. E emoção porque, como líder parlamentar, como candidato que fui nas últimas eleições legislativas, esta é uma oportunidade de dizer a todos os militantes de base e dirigentes do PSD muito obrigado. Obrigado pela força que nos deram em todos estes anos e obrigado pelo vosso esforço, pela vossa entrega, pela vossa abnegação de termos conseguido, num quadro político complexo, exigente, resistir, persistir, lutar e vencer como vencemos as últimas eleições legislativas. Juntos vencemos a Troika e vencemos o resgate. Juntos vencemos os profetas da desgraça e vencemos a recessão. Juntos vencemos os socialistas que trouxeram a crise e que não ajudaram nada a que saíssemos da crise. Caras e caros congressistas, podemos não pensar todos da mesma maneira, mas estivemos sempre juntos a puxar por Portugal. Por isso, é caso para vos dizer com gratidão que a figura central deste Congresso sois vós. Somos todos nós que lutamos e continuamos a lutar em cada dia pelo futuro do nosso país. Nunca seria, não é e não vai ser nunca o egocentrismo de ninguém, em especial esteja aqui ou não a ser a figura central de um Congresso. Caras e caros companheiros, muitos já disseram que temos de olhar para o futuro. E é verdade, nós temos de olhar para o futuro. Mas, caras e caros amigos, olhar para o futuro não pode significar que tenhamos vergonha de olhar para o nosso passado e de olhar para o nosso presente. Não sejamos ingênuos. Já há 2500 anos, Confúcio dizia: se queremos prever o futuro, temos de estudar o passado. Aos socialistas, políticos e articulistas, perturba-os muito que se olhe para trás. Porque eles sabem o que fizeram, eles sabem o que disseram e sabem o quanto é que se enganaram. E todos esses também sabem os erros com que querem envolver e comprometer o nosso futuro. São reincidentes. Nós, por nós, podemos e devemos olhar para o futuro. Não estamos, de facto, focados no passado, mas não o ignoramos para podermos sermos melhor no futuro. Os socialistas ignoram o passado e, com isso, comprometem o futuro. Caras e caros companheiros, o Partido Socialista de hoje, seduzido e rendido à doutrina política do Dr. Francisco Louçã, quis voluntária e convictamente casar-se com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Com isso, o Partido Socialista salvou o seu líder, abandonou o seu posicionamento político central no nosso espectro partidário e impediu os vencedores das eleições
de governar. Ora, tudo isto não é matéria tabu e tem de ser sempre politicamente sinalizado. O PS radicalizou-se e aproximou-se das propostas da esquerda radical, repito, convictamente. O PS também adulterou a vontade do povo expressa nas últimas eleições e quis governar apesar de as ter perdido. Ora, eu quero dizer com toda a clareza e frontalidade, recordar isto não é ter uma atitude de amu. Recordar isto é falar da política profunda e pura. Da política profunda e pura do ponto de vista substantivo. Porque esta atitude do Partido Socialista faz dele um partido mais defensor da estatização, mais defensor da intervenção do Estado na sociedade e na economia. Faz do Partido Socialista um partido cada vez menos reformista. Faz do Partido Socialista um partido retrógrado e populista. O Partido Socialista, casado com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, está de facto nos antípodas do Partido Social Democrata. Mas também na forma, e também é preciso dizê-lo, na forma, a atitude do Partido Socialista é assumir uma postura política muito longe da ética republicana com que sempre enchem a boca. Nós, claro que respeitamos as regras do jogo. Nós, claro que estamos no Parlamento para ser simultaneamente o maior grupo parlamentar, mas também o maior grupo parlamentar da oposição. Mas eu quero vos dizer com toda a clareza, eu terei vergonha e opor-me-ei se algum dia um líder do PSD quiser governar Portugal depois de ter perdido as eleições legislativas em que se candidatou. É uma questão de princípio e é uma questão de ética republicana. E aqueles que apregoam a ética republicana devem consumá-la nas suas ações. Isto é uma matéria que interessa à análise política, mesmo que muitos não gostem que nós falemos dela. Caras e caros congressistas, estabilizado que está o quadro político em Portugal, mais do que nunca, o nosso desígnio, até por aquilo que acabei de dizer, tem de ser nós temos de ser capazes de motivar, de mobilizar o nosso país, os nossos concidadãos, para termos uma maioria absoluta de mandatos na Assembleia da República que nos dê condições para concretizar o nosso projeto político de transformação e de progresso de Portugal. Isso exige de nós uma oposição responsável e a afirmação de uma alternativa política credível, de uma alternativa política forte e mobilizadora. Temos, eu direi, não de ser excessivamente agressivos ou histriónicos. Temos de ser firmes, convictos, fiéis aos nossos princípios, fiéis às nossas ideias e combativos. A maioria de que nós precisamos conquista-se com a força das nossas ideias. Como disse ontem o Sr. Presidente do Partido, Pedro Passos Coelho, nós não vamos estar à espera que as coisas corram mal. Não é esse o desígnio do PSD. Nós podemos não acreditar que elas vão correr bem, mas nós seremos sempre uma proposta política credível, não por aquilo que os outros são incapazes de fazer, mas por aquilo que nós próprios temos de ser capazes de fazer na transformação do nosso país. Um partido progressista, um partido que tem uma proposta socialmente justa e um partido que tem uma proposta que visa
a prosperidade económica. Justa socialmente, sim. Nós temos de conseguir que na nossa sociedade todos tenham verdadeiramente as mesmas oportunidades, independentemente do sítio onde nascem ou da condição económica das famílias onde nascem. Por isso é que é muito importante discutirmos qual é o modelo de educação que queremos para o nosso país. Quando o PSD defende um modelo de educação público, exigente, que visa atingir a qualidade, quando nós defendemos que professores e alunos sejam verdadeiramente avaliados, nós estamos a pensar na criação de uma oportunidade para aqueles que precisam mais dessa oportunidade. Aquilo que está a acontecer hoje em Portugal, com este governo socialista, comunista e bloquista, é uma machadada na qualidade do ensino público. E quem paga a machadada na qualidade do ensino público são aqueles que têm menos meios, porque aqueles que têm mais meios económicos têm possibilidade de ir à procura das alternativas. É perverso, mas a política educativa deste governo favorece o ensino privado e desqualifica a escola pública. E justos socialmente, dando às nossas populações o acesso aos bens essenciais. Na saúde, na política do medicamento, como fizemos nos últimos 4 anos. Já se perguntaram se não é por complexo ideológico, retrógrado, que este governo socialista, comunista e bloquista prescinde da capacidade instalada por muitas instituições, pelas nossas misericórdias, para gerirem instituições de saúde que estão mais próximas e servem diretamente às pessoas que desses serviços precisam. Justos socialmente, porque só com serviços públicos eficientes e próximos nós podemos acudir àquilo que já foi aqui hoje trazido em várias intervenções. À eliminação das desigualdades, à eliminação da falta de oportunidades que muitos sentem por viverem, por crescerem, por trabalharem nos territórios mais afastados dos grandes centros, nos territórios de baixa densidade. É também aqui, não é só no investimento, é também aqui, na escola pública, na saúde pública, nos serviços eficientes, na justiça, que se servem os territórios de baixa densidade, dando-lhes condições para que eles possam alicerçar as suas economias, possam gerar riqueza e possam fixar as pessoas. Mas um projeto socialmente justo também nas pensões, garantindo a quem está no sistema de pensões que no futuro nenhuma política vai colocar em causa o pagamento da retribuição por aquilo que foram as contribuições que fizeram na vida ativa, mas também por aqueles que estão na vida ativa. O Presidente do Partido ontem traçou aqui, e muito bem, o quadro da nossa fiscalidade. Portugal precisa de um pacto fiscal estabelecido entre o Estado e os cidadãos. Um pacto fiscal que nos impostos diretos, no rendimento das pessoas, possa ter limitações. Nós temos uma carga fiscal asfixiante das nossas famílias. É evidente que somos confrontados com a circunstância da grande maioria das pessoas não ter, infelizmente, rendimento para pagar impostos. Mas isso também significa que grande parte das contribuições são pagas por uma minoria de pessoas, o que faz com que a nossa classe média e a nossa classe média alta tenha que prescindir de mais de 50%, às vezes mais de 60% do rendimento do seu trabalho para dar ao Estado, para que o Estado possa ter a receita para cumprir as suas funções. Um social-democrata deve promover a mobilidade social para que aqueles que estão na base e que infelizmente não têm rendimento suficiente para pagar, possam crescer socialmente. Mas também tem que ter limitações
para que as pessoas não sejam privadas da Vamos grande concluir, parte companheiro. daquilo que é o seu rendimento para poderem, naturalmente, ter o seu projeto de vida. Mas o mesmo se diga nos impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas. Como é que é possível um país que está descapitalizado, um país que tem graves problemas de financiamento, um país que precisa de investimento, um país que precisa de recuperar uma taxa de desemprego elevada, que nós estejamos neste momento a afugentar os investidores? Como é que é possível que nem a palavra dada para que o imposto sobre as pessoas coletivas fosse descendo para ser competitivo e para atrair investimento possa ser concretizado? É preciso haver um pacto e o Estado tem que ser uma pessoa de bem. Qualquer que seja o governo, os pactos que são estabelecidos, quer interna, quer externamente, devem ser cumpridos. E também nos impostos indiretos. Este governo caminha para ir aos impostos indiretos buscar aquilo que não tem coragem de fazer nos impostos diretos. Os impostos indiretos são até os mais injustos, porque todos pagam pela mesma moeda, independentemente da sua condição. Carlos Luís vai ter que terminar. Mais 2 minutinhos. Senhoras e senhores congressistas, nós temos de ser justos do ponto de vista social, mas temos também de conseguir a prosperidade económica, de termos investimento, de criarmos riqueza, de aproveitarmos as nossas potencialidades, de apostarmos na competitividade das nossas empresas. Nós não devemos ter uma economia alicerçada num consumo insuflado pelo Estado e muito menos uma economia onde os setores de atividade prosperem porque são protegidos pela mão do Estado. Não! Nós queremos em Portugal que as empresas vençam no mercado porque são capazes de fazer melhor, porque são capazes de vender mais qualidade e não porque o Estado lhes garante que qualquer que seja essa qualidade, o seu produto é absorvido. Por isso, e para terminar, Sr. Presidente, caras e caros companheiros, costuma-se dizer que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata são os partidos com vocação de poder. Mas há uma grande diferença. O PS quer o poder pelo poder, como tem mostrado. Nós queremos o poder como instrumento para podermos governar e para podermos transformar a nossa sociedade. Nós estaremos na primeira linha do combate político no Parlamento, para fazermos oposição a este governo, para combatermos um primeiro-ministro que, mais do que um governante, é hoje um relações públicas, que à segunda-feira faz uma sessão com pompa e circunstância para anunciar uma decisão que já tinha anunciado não sei quantas vezes antes, que à terça-feira faz uma outra sessão com pompa e circunstância para apresentar um esboço de um plano que há de ser um plano nacional de reformas, que à quarta-feira faz uma outra sessão também com pompa e circunstância para dizer que assina um memorando para resolver um assunto que há de resolver lá para o mês ou para a etapa seguinte. Nós temos tudo para poder combater politicamente este governo pelo modelo de desenvolvimento que ele preconiza, por aquilo que não traz à vida das pessoas e por aquilo que é um exercício arrogante, um exercício muito pouco digno da função de liderar um governo. E nós vamos conseguir fazê-lo. Eu vou terminar dizendo o seguinte: eu sei que anda aí um zum-zum de que nós não temos sido suficientemente fortes na nossa missão de oposição. Não se preocupem. Eu tenho que vos dizer com muita simplicidade, modéstia à parte, todos reconheceram que nós fomos capazes de ser combativos quando éramos governo, quando estávamos com a função de liderar a governação. Ora, se nós fomos capazes disso nessa altura, nós vamos ser capazes de o fazer agora a dobrar, com toda a energia, com toda a força, com toda a inteligência, mas sem nos descaracterizarmos. Nós somos serenos, mas firmes. Nós somos comedidos, mas sabemos para onde queremos ir. E nós vamos conseguir mobilizar o povo português
para ganhar as próximas eleições legislativas, obtendo uma maioria absoluta na Assembleia da República e tendo um ciclo de governação que leva à vida de cada pessoa, de cada família e de cada empresa aquilo que ela deseja e que é um futuro próspero e solidário. Viva a terra onde estamos, esta linda terra de Espinho, viva o PSD e viva Portugal!